Olá, nós vamos apresentar agora o trabalho sobre o artigo Uma Breve História da Ciência da Nutrição, parte 3, A Era das Vitaminas. Nós vamos iniciar então com a descoberta das vitaminas, fazendo um breve resumo histórico. Nos primeiros anos do século XX, o número de pesquisadores engajados no trabalho nutricional cresceu enormemente em todo o mundo. Em 1912, Casimir Funk sugeriu que a pelagra, o escorbuto e o raquitismo eram causados por deficiências de outros fatores ainda não identificados. Ele então levantou a hipótese de que todos esses fatores teriam o mesmo caráter básico, ou seja, aminas vitais, para as quais ele cunhou o nome de vitaminas. O nome foi um golpe de gênio, uma palavra tão cativante, necessária para chamar a atenção para as possibilidades do campo. Essa frase foi dita por um grupo de pesquisadores a respeito do nome vitaminas. Aqui nós incluímos também outros trabalhos anteriores ao de Casimir Funk que já faziam alusão às vitaminas. Os primeiros experimentos, então, eram feitos com ratos e camundongos alimentados com dietas purificadas. Essas dietas purificadas eram compostas por proteína, carboidrato, lipídio e minerais. Essas dietas, então, elas seriam deficientes em todas as vitaminas hipotéticas. E a tarefa desse experimento seria descobrir quais as combinações de suplementos que promoveriam, um bom desempenho àquele modelo animal. E nessa época, McCullough, um pesquisador, falou a seguinte frase a respeito desses experimentos com dietas purificadas. A prática mais antiga de experimentar combinações de alimentos naturais não é o tipo de experimento, pesquisa suficiente para revelar qualquer um dos princípios fundamentais da nutrição, ou para estabelecer a base de um sistema de alimentação baseado em princípios científicos. McCullough, então, ele iniciou essas pesquisas nesse campo nutricional com um experimento de grão único com gado que produziu resultados dramáticos e inexplicáveis. Então, ele também começou a fazer uma busca na literatura de trabalhos europeus anteriores e encontrou 3 experimentos nos quais os esforços para manter pequenos animais com dietas purificadas falharam. Então, nesses primeiros ensaios de McCullough, surgiu a hipótese de que os animais precisavam ser supridos com fósforo na forma de ácidos nucleicos. Então, começaram a fazer um experimento onde testou-se uma mistura de proteínas vegetais sem nenhum composto de fósforo significativo com 3 ratos. Nessa mistura, nessa dieta, apresentavam então níveis que forneciam de 12 a 18% de proteína. Em dietas em pó, que também incluíam 5% de gordura de manteiga e 8% de minerais, bem como amido e cana-de-açúcar, tudo misturado com um pouco de celulose finamente dividida e água, e servido então aos animais a seco a 38 graus. Após uma semana, os 3 ratos começaram a apresentar perda de apetite e também perderam peso. Então, eles fizeram uma mudança na dieta, apresentando alguns sabores à dieta, que fez com que os ratos se alimentassem um pouco mais, mas logo em seguida perdessem novamente o apetite e continuassem a perder peso. Concluiu-se, então, que a falta de palatabilidade era um fator limitante dessas dietas. E outra coisa que se pronunciou é que o interesse estava principalmente em poder comparar os valores nutricionais de uma variedade de proteínas isoladas testadas em dietas sem nenhuma outra fonte de proteína presente. No entanto, para eles conseguirem fazer essa pesquisa sobre as proteínas, eles precisavam de uma mistura livre de proteína basal que atendesse a todas as outras necessidades dos ratos jovens, o que acabou levando os pesquisadores para o campo das vitaminas. Então, a gente chega a esse período dos fatores A e fatores B.
Então, em 1913, um experimento com ratos confirmou mais uma vez a necessidade de uma substância solúvel em gordura. Nessa mesma época, McCullough e seus colegas concluíram que os ratos precisavam de um fator A solúvel em gordura e um fator B solúvel em água. Aí a gente já vê, né, essa referência à vitamina A, né, que é lipossolúvel, e vitaminas do complexo B, que são hidrossolúveis. Então, aqui a gente vê o início, né, desse esquema para identificar vitaminas por letras antes mesmo de sua química ter sido elaborada, especificada. Agora falaremos um pouquinho sobre as vitaminas lipossolúveis, começando pelo ractismo e a vitamina D. Nos estudos, a gente já consegue observar que a dieta tem grande relação, mas eles descobriram um fator bem importante, que era quanto se restringia uma dieta e associava com o fato de não deixar sair de casa, de não tomar luz do sol, ou então restringir uma dieta, produzir os efeitos de ractismo, mas quando adicionava substâncias que seriam ricas em vitamina D, no caso manteiga, óleo de fígado de bacalhau, os casos eram revertidos, o ractismo era prevenido. Então, esse foi a base do início dos estudos para descobrir a vitamina D e como ela combatia o ractismo. Então, em 1919, eles já tinham a comprovação dos efeitos da luz solar e da exposição à luz ultravioleta, assim como a ingestão, no caso do óleo de fígado de bacalhau, e seus efeitos sobre o ractismo. Em 1924, eles conseguiram, então, isolar o ergosterol. Quanto à vitamina A, um estudo importante foi na Dinamarca. Ele não foi intencional, mas ele teve dois grupos. Um grupo de crianças que consumiu leite integral 6 meses antes dessa observação e um grupo que não consumiu. O grupo que não consumiu o leite, ele desenvolveu xeroftalmia, mas ele teve reversão quando foi adicionado à sua dieta o óleo de fígado de bacalhau e a xeroftalmia desapareceu em 8 dias. Então, esse exemplo comprova os achados anteriores em que se associava o fator A lipossolúvel e o fator B hidrossolúvel que estava presente na dieta e que quando esse fator A não estava presente na dieta, desenvolvia os quadros de xeroftalmia. Os pesquisadores, eles conseguiram identificar que havia na vitamina A presença de duas formas. Uma colorida, que estava nas folhas e nas cenouras, que foi denominada de beta-caroteno, e uma outra forma incolor, que estava presente na gordura animal, que denominou-se retinol. O caroteno, então, ele foi um precursor da vitamina final, e esse fato foi comprovado em 1939. A vitamina E foi descoberta em 1922 em ratas que possuíam uma dieta suplementada e elas apresentavam bom crescimento, mas elas abortavam os embriões. E aí foi isolado um fator na alface que ajudava a prevenir os abortos. Esse mesmo fator, ele foi encontrado também no óleo de germen de trigo. E em 1935 foi denominado de tocoferol e significa algo que produz o parto. A vitamina K foi descoberta em 35 por experimentos feitos em pintinhos que tinham hemorragias e eles melhoravam quando eram administrados na dieta repolho. Então, descobriram que ela ocorria naturalmente em plantas e também poderia ser produzido através do crescimento bacteriano. A vitamina K ela foi usada também em pacientes que tinham hemorragia devido a um quadro de icterícia obstrutiva e que não tinham a bile para ajudar na absorção da vitamina. Sobre a vitamina C, em 1907, já se sabia que a cobaia era um bom modelo animal para se estudar o escorbuto. McCullough observou em seu laboratório que os ratos não precisavam de um antiescorbútico para sobreviver, o que ele relacionou então que diferentes animais tinham diferentes necessidades nutricionais. Então ele e um colega analisaram porquinhos da Índia com uma dieta à base de aveia e leite, porém não tiveram um bom resultado para o escorbuto, e definiram então que o escorbuto não tinha relação com deficiência nutricional. Porém, duas pesquisadoras, Chick e Yumi, determinaram que o leite tinha baixa atividade antiscorbútica, principalmente o leite autoclavado, que sofria altas temperaturas. Essa mesma dupla de pesquisadoras também suspeitava de que o suco de limão comercial não era um antiscorbútico tão eficaz quanto o suco de limão fresco.
Então, elas utilizaram porquinhos da Índia com uma dieta escorbútica e fizeram a suplementação de diferentes tipos de suco de limão, que eu vou mostrar a seguir na tabela. Analisando a tabela que está no artigo, podemos observar de forma rápida como o suco de limão armazenado, mesmo em doses mais elevadas, não oferece o mesmo grau de proteção do que a suplementação do suco de limão fresco. Vimos que McCullough caracterizou o fator anti-beriberi como vitamina B. E se percebeu que a levedura autoclavada, mesmo perdendo seu fator antineurite, ainda promovia o crescimento de ratos. Então, o fator B foi dividido em fator B1 e B2. O isolamento da vitamina B1 ocorreu em 1926 por cientistas holandeses, mas foi na Inglaterra que foi investigada a função dessa vitamina. O pesquisador observou que os pacientes deficientes tinham altos valores séricos de ácido pirúvico e ácido lático após os exercícios. Ele introduziu, então, o termo lesão bioquímica para descrever o efeito de sua deficiência. Então, se observou que o complexo B participava de atividades em vários aspectos do metabolismo. A pellagra é uma doença caracterizada por dermatite de áreas expostas ao sol e distúrbios gastrointestinais e mentais. Não se sabia o agente patológico da doença, mas Joseph Goldberger, em 1914, observou que enfermeiras e médicos que tratavam os doentes não desenvolviam a doença, o que provavelmente não se tratava, então, de uma doença infecciosa. Goldberger fez alguns testes nele mesmo, fez estudos observacionais em famílias e fez testes em prisioneiros, mas ainda não se tinha um modelo animal com qual pudesse avaliar a atividade antipelagra de diferentes alimentos e extratos. McCullough, inclusive, também não tinha conseguido o efeito em ratos e definiu, assim como o escorbuto, que a pellagra era causada por algum agente infeccioso. Mas Goldberger continuou na sua pesquisa e observou que cães que receberam misturas, principalmente de fubá e sem carne ou leite, desenvolveram uma doença chamada língua preta, onde apresentavam os lábios vermelhos com manchas de necrose, salivação e perda de apetite. O grupo considerou que este era um modelo para a pellagra, principalmente depois que os cães responderam bem à levedura, tratamento também utilizado em humanos. Em 1928, a pesquisadora Lucy Wills foi à Índia para investigar a anemia macrocítica de gravidez. Depois de descartar a associação com infecção ou deficiência de vitamina A ou C, ela descobriu que um fermento patenteado e seu extrato eram altamente eficazes na cura da doença. De volta à Inglaterra, ela e seu grupo de pesquisa relataram, em 1937, que ao alimentar macacos rezos com uma dieta semelhante à vista na Índia, eles também apresentaram anemia macrocítica e também responderam bem tanto ao fermento quanto ao extrato de fígado bruto. As demais vitaminas, conforme relatado no artigo, tiveram um processo semelhante de descoberta e mais identificação da forma química e síntese dos compostos ativos serão descritos no capítulo 4. No início do século XX, os ácidos graxos eram considerados não essenciais porque podiam ser sintetizados por meio de carboidratos dietéticos. Mas o experimento de George Mildred Burr, em 1929, revolucionaria o entendimento desses ácidos graxos. A pesquisa deles foi feita em ratos e requeria uma dieta livre de gordura e à base de sacarose. Anteriormente era usado amido de milho, mas esse tem 0,7% de lipídios não extraível em éter. E o resultado dessa dieta livre de gordura resultou em ratos que demonstraram incapacidade de alcançar o peso de um rato adulto normal. Também houve perda de pelo e cauda inflamada e escamosa. No ano seguinte, eles reconheceram que dar aos animais pequenas quantidades de fenoleato de metila reduzia a condição anteriormente citada. Então, também se concluiu que alguns ácidos graxos são nutrientes essenciais e que o ácido linoleico e o ácido linolênico, que era o ômega 6 e o ômega 3, previne doenças e é um ácido graxo essencial. E com relação às proteínas e aminoácidos, se tem conhecimento de que um dos objetivos iniciais com o trabalho com ratos era o de investigar o valor nutricional relativo de diferentes proteínas. Isso se tornou possível por meio de dietas que incluíam leite sem proteína, leite desnatado, acidificado, aquecido e filtrado. Os pesquisadores Osborne e Mendel, eles já haviam encontrado que a gliadina, isolada do trigo, suportou um crescimento muito mais lento do que era obtido com caseína. Inclusive nas figurinhas que eu coloquei aí, são figuras do próprio artigo, tá? O primeiro rato, o rato maior, foi alimentado por meio de caseína, enquanto que o segundo foi alimentado por meio de gliadina, tá?
esses mesmos pesquisadores, eles descobriram que com 18% de zeína, que é a proteína do milho que carece de triptofano e lisina, os ratos não cresciam, a menos que na dieta fosse suplementada com esses ambos aminoácidos. Tá? Então, concluiu-se que certos aminoácidos são essenciais, né? O que significa que eles não podem ser sintetizados pelo corpo e que precisavam ser fornecidos na dieta. Em 1930, William Holmes, que era professor da Universidade de Illinois, e o seu grupo, eles começaram a desenvolver misturas de aminoácidos que apoiariam um bom crescimento em ratos. Eles escolheram cerca de 19 aminoácidos conhecidos, mas os experimentos eles não demonstraram crescimento dos animais. Tentando contornar isso, eles acrescentaram metionina, que tinha sido descoberto na década anterior como necessária para o crescimento de certas bactérias, mas foi igualmente sem sucesso. Até que Madeline Walkman, que trabalhou juntamente com Rose, eles reconheceram que a inclusão de treonina tinha um efeito, né, que os ratos se desenvolvessem bem. Tá? Então, dessa forma, eles reconheceram melhor quais aminoácidos eram essenciais ou não. No passado, os métodos químicos de análise de aminoácidos eles eram lentos e sujeitos a interferência. Portanto, os métodos microbiológicos que aproveitam a necessidade complexa dos lactobacilos, eles foram desenvolvidos na década de 1940 e permitiram muito mais ensaios a serem concluídos. Inclusive, em 1942, Rose decidiu estender o estudo que ele tinha anteriormente para os humanos adultos, né, requerindo então quantidades muito maiores de aminoácidos, controlando cuidadosamente a ingestão de energia desses voluntários e fazendo medição de nitrogênio também. Tá? Isso demonstrou uma grande evolução quanto ao estudo de proteínas e aminoácidos, e os resultados dessa pesquisa do Rose eles foram descritos no capítulo 4. Adentrando ao grupo dos minerais. Através da utilização da espectroscopia de emissão, houve a detecção de microminerais em alimentos. Com isso, constatou-se que o leite de vaca continha diferentes tipos, sendo encontrados em maiores quantidades o cálcio, magnésio, potássio, sódio e fósforo. O cloro e o iodo foram encontrados utilizando outros procedimentos. Alguns pesquisadores acreditavam que os elementos mais abundantes eram os essenciais. Pesquisadores constataram que o cobre é necessário para a produção de hemoglobina em ratos alimentados com dietas purificadas. E posteriormente houve a descoberta de que a deficiência de cobre era responsável por uma doença característica que ocorria em bovinos. Observou-se também que ratos jovens que eram alimentados com uma dieta purificada, projetada com um baixo teor de manganês, se tornavam estéreis e com degeneração testicular. Pesquisadores descobriram ser possível produzir a deficiência de zinco, isso com uma dieta altamente purificada, na qual os ratos apresentavam um crescimento lento e a perda de pelos. Sérios problemas que afetavam bovinos e ovinos foi reconhecido em 1937 como sendo por decorrência da deficiência de cobalto, mesmo que não tenha sido essa deficiência produzida experimentalmente em laboratório, como a do zinco. E a deficiência de ferro foi um problema muito menor na pecuária tradicional, isso considerando o fato de que os animais tinham acesso a um solo rico em ferro. Apesar de em 1800 desacreditarem que a deficiência de iodo era a causa do bócio, gradualmente foi reconhecido que o iodo estava concentrado na glândula tireoide e que a tireoide aumentada no bócio tinha uma ligação com esse baixo teor de iodo. Os íons de flúor foram reconhecidos em 1930 como sendo tóxicos para o gado, em áreas onde as cinzas ricas em flúor foram espalhadas por conta da mineração ou fumaça de fabricação de alumínio, o que resultou nos animais ficando rígidos e sem apetite. Em relação à restrição na dieta e à expectativa de vida, estudos iniciados em 1917 relataram que a vida de ratos, principalmente dos machos, poderiam ser estendidas ao restringir sua dieta no seu primeiro ano de vida. Além disso, estudos realizados com ratas raquíticas mostraram que, ao restringir seu suprimento de alimentos, obteve-se ratas mais férteis com filhotes mais fortes. E, por fim, apresentamos nossas considerações finais.
Ao estudarmos esse artigo, foi possível observar a falta de padronização dos animais usados nas pesquisas, pela precariedade de conhecimento referente ao metabolismo e à fisiologia humana, a fim de definir qual a melhor espécie a ser utilizada, sendo especialmente a pesquisa de vitaminas elaborada com experimentos em coelhos, pássaros, ratos e etc., sem ter uma metodologia bem definida. Também observamos que alguns conhecimentos se perdiam entre as décadas, devido à falta de acessibilidade a tais análises na época. Pesquisas que podiam se complementar não eram usadas ou conhecidas, e vários pesquisadores trabalhavam ao mesmo tempo no mesmo estudo, utilizando assim um grande número de recursos e animais que poderiam ter sido poupados.